Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento, e hoje eu vou trazer um tema que é muito importante, que é a fúria desmedida dentro do relacionamento. O que é que uma fúria desmedida pode ocasionar dentro de um relacionamento e como isso pode acabar destruindo aos poucos essa relação? A fúria desmedida não é um gênio forte, como muitas pessoas falam, e também não é, ele é estressado demais, ela é estressada demais, ou não, o gênio, a personalidade dessa pessoa é assim. Não, não é dessa forma. Muito pelo contrário, essa explosão, essa fúria, existe algo por trás. E às vezes é um padrão emocional de comportamento que a pessoa não percebe, mas que está fora do controle dela naquele momento específico. Carol, mas aí na sua clínica já teve um caso, na época de atendimento presencial, em que você se sentiu coagido, que você achou que a pessoa ia ser um perigo para você? Sim, e é um caso bem interessante, porque é um caso que envolve casal. Eu estava atendendo um casal na clínica e um determinado momento ela levantou, não foi o homem, foi a mulher, ela levantou, pegou o sapato dela e foi para arrumar nele com o sapato. E aí no momento que ela foi arrumar o sapato nele, eu disse, epa, segura aí, aqui não. E aí eu fiquei na frente dele e disse, olha, aqui você não vai fazer isso, aqui você não vai agredir ele na minha frente. Então, nesse momento, você vai sentar, vai ficar quietinha aí e nós vamos continuar a conversa. E eu levantei, peguei uma água para ela, dei uma água para ela. E depois ela mandou uma mensagem para mim me pedindo mil desculpas, se sentindo extremamente constrangida pelo comportamento que ela tinha tido de impulsividade, pelo comportamento impulsivo, pela forma como ela reagiu naquele momento. E aí nós começamos a trabalhar isso, esse comportamento no dia a dia. E além da clínica, ela já tinha, ele, né, já tinha trazido alguns comportamentos dela justamente na impulsividade, de arremessar faca, de arremessar copo, e depois ela se arrepende extremamente do que tinha feito e fica ali constrangida. Então, acaba sendo um momento de explosão, de raiva, que a pessoa age desproporcionalmente, com impulsividade, sem perceber o que está acontecendo ali, e depois que ela começa a elaborar o comportamento que ela teve, aí ela tem noção que aquele comportamento ele foi muito além do que deveria, porque ela não conseguiu naquele momento gerenciar as emoções, e aí ela parte para agressão. Em relação a vir a caso de polícia, sim, pode vir a caso de polícia, principalmente se ele decide registrar uma queixa. Então, naquele momento ali, eu converso com o casal, eu entendo o que está acontecendo, entendo a escolha dele. Se ele se sente inseguro, isso é válido tanto para o homem quanto para a mulher. Muitas vezes nós focamos apenas na mulher, o homem que agride a mulher, mas nós esquecemos também esse outro lado, de mulheres que podem agredir homens. Claro que a força é completamente diferente, mas pode vir a caso de polícia, isso é conversado, isso é trabalhado ali na sessão, e a escolha vem no momento ali da conversa, e em muitos momentos eu chego e digo, ó, você tem o direito de registrar uma queixa se você se sente confortável nisso e se esse é um comportamento que se repete, porque a agressão ela não é válida dentro do relacionamento, mesmo entendendo que aquilo ali pode ser um transtorno da impulsividade, da fúria que acaba vindo, mesmo sendo um transtorno, é necessário tomar cuidado, porque isso pode agravar ainda mais, pode levar a uma morte, entre outras coisas dentro do relacionamento, então precisa ter uma atenção aí. Para você aprender a lidar com essa impulsividade, você primeiro precisa entender o que é que está por trás dessa impulsividade. Temos vários fatores que podem trazer essa impulsividade aí. Uma depressão, ela pode trazer esse comportamento impulsivo, esse comportamento mais agressivo. Uma ansiedade, ela pode também trazer esse comportamento de impulsividade pelos pensamentos que acabam passando aí na cabeça dessa pessoa. Uma mulher, no período da TPM, ela pode ter esse processo de impulsividade. A história de vida que você tem, ela pode também ser marcada por esse processo de impulsividade. Então, se você está em uma família, que é uma família que existe ali o comportamento de explosividade, de explosão, de agressão, o comportamento de gritos, dentro desse ambiente, você acaba trazendo isso também para você. Além disso, tem um transtorno explosivo intermitente, que pouco se fala desse transtorno, mas ele existe e precisa ser investigado. Então, para
você entender essa impulsividade, aprender como tratar essa impulsividade, primeiro é necessário chegar a um diagnóstico. Então, eu preciso entender de onde vem essa impulsividade. O que é que essa impulsividade leva? Porque a gente está falando aqui de uma impulsividade que leva para agressão, mas tem a impulsividade que leva para situações de risco na sua vida, de você andar com o carro em alta velocidade ou com a moto em alta velocidade, de fazer esportes radicais, de ter um comportamento de se meter em situações que são situações que podem levar risco à sua vida, como uma briga, como um conflito, como uma discussão, ou a impulsividade que pode te levar ao uso de substâncias psicoativas. Então, o primeiro ponto aí é fundamental. Antes da gente olhar para o tratamento, nós precisamos olhar especificamente para o que leva você a essa impulsividade. Então, é feito aí uma investigação para poder identificar como você acaba lidando com as situações e essa impulsividade, ela vem de qual área aí? Porque, um exemplo, se for um TDAH, a atividade física, ela ajuda muito. Mas também, a depender do nível, podemos pensar na medicação. Se for a ansiedade, nós temos a atividade física, alimentação, aprender a lidar com os pensamentos, para depois você começar a trabalhar esse comportamento. Como é que funciona a nossa mente, tá? Primeiro eu penso, então vem um pensamento que é automático, depois eu sinto e depois eu ajo. Então, quando nós estamos trabalhando com algo que não é um transtorno especificamente, que precise ali de uma medicação, ou até quando é um transtorno, mas é possível trabalhar com a psicoeducação, nós olhamos primeiro ali o pensamento. Qual é o pensamento que você tem? O que é que você sente nesse momento? E quando você sente, qual é o comportamento que você reage? Então, diante desse comportamento é o que nós começamos a trabalhar, de que eu posso reagir de uma forma diferente. Um exemplo, você é uma pessoa explosiva no seu casamento, tá tendo uma discussão ali, você percebe que essa discussão tá ficando mais acalorada. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim: me dá 5 minutos, me dá 10 minutos, eu preciso sair agora dessa situação para que eu não perca de fato aqui a minha gestão das emoções. Você sai da situação, respira, vai fazer uma caminhada, vai dar uma distraída na cabeça, para que você possa voltar ao controle emocional, voltar ao controle da tua gestão emocional. A depender de qual transtorno ou de como vem essa impulsividade, aí sim é que existe o trabalho da psicologia para te psicoeducar a como fazer determinadas coisas, a como ter determinados comportamentos para sair dessa impulsividade. Quanto a sair de casa em uma situação de risco, principalmente nesse momento que o feminicídio está muito em alta, é aconselhado ou não é aconselhado? Primeiro ponto é entender se essa impulsividade, se essa fúria, ela é uma fúria que leva à agressão. Então, o primeiro ponto é identificar, porque se são brigas, xingamentos, o nível mais elevado ali da voz, não tem a necessidade imediata de sair de casa, mas é necessário observar o que está acontecendo. Porque uma agressão, ela não começa com um tapa, ela não começa com murro, ela não começa com empurrão, ela começa com xingamentos, ela começa com ofensas, ela começa com aumentar o tom de voz. Então, é necessário, antes de você sair de casa, antes de você ter uma decisão, que é uma decisão que pode mudar todo o cenário aí da vida do casal, é entender primeiro, na linha do tempo, o que é que vem acontecendo. Já foi agredido? Já foi agredida? Ponto. Qual é o nível de agressão que existe aí entre vocês? Esse casal que eu falei que ela arremessou a faca. Na investigação, nós começamos a entender que estava muito vinculada ao período da TPM dela. Então, nós olhamos para essa situação, percebemos que toda vez que estava perto do período menstrual dela, ela tinha comportamentos que eram mais agressivos, ela ficava mais insensível e tinha comportamentos mais explosivos. Então, o que é que nós começamos a fazer? Entrou com a medicação. Nesse momento dela, um exemplo, nós percebemos que ali existia um transtorno disfórmico pré-menstrual, que é justamente uma elevação de humor, uma mudança de humor, uma impulsividade no momento ali do período menstrual. Então, entrou-se com medicação específica nesse período e também com a questão da psicoeducação de como ela se comportar durante esse período, de se afastar da situação, de pedir licença. Mas, quando é um caso que já tem ali um empurrão, já teve um tapa, o ideal é que você comece a trabalhar o teu fortalecimento, dê queixa do parceiro ou da parceira em relação a isso, entre com a medida protetiva, porque a gente não sabe o que é que vai evoluir aí. Então, muitas vezes, a pessoa que está em um relacionamento abusivo, que entra a agressão, ela acha que essa pessoa vai mudar a qualquer momento. Mas não é uma verdade, pode ser ao contrário, isso pode piorar cada vez mais. Mulheres, você que está passando por uma situação no qual já
Passou ali do limite das ofensas verbais e você percebe um empurrão, você percebe um tapa, um segurar mais forte, não arrisca. Não é o momento de você pagar para ver, de você esperar que essa pessoa mude, que essa pessoa de fato tome consciência. Por mais que o relacionamento ele seja muito importante, muito. A sua vida ela é mais importante do que o relacionamento. Para pessoas que são de igrejas, que ouvem muitas vezes de pastor, de padre, de quem seja, o casamento é muito importante. Então, se está tendo um momento aí de agressão, vai orar para que seja reconstruído o seu relacionamento. Não, sai dessa situação primeiro, dá uma queixa, entra com a medida protetiva, não paga para ver. Por quê? Por mais que você esteja orando, por mais que você acredite que essa pessoa pode mudar, a sua vida, ela não tem uma segunda chance. Então, a agressão contra mulheres, ela vem aumentando cada vez mais. E não começa com a agressividade forte. Começa com situações que são situações pequenas do dia a dia e que vai aumentando. Um empurrão quando você tá grávida, um exemplo, não é algo que é normal. Um empurrão quando você cai no chão com um filho no colo não é algo que é normal. É algo que já ultrapassou todos os limites do respeito. Então, por mais que naquele momento você se sinta culpada por eu vou prejudicar o pai dos meus filhos, mas e se você permanecer nessa situação e ele tirar a sua vida, como é que fica os seus filhos? Como é que vai ficar a sua família? Então, por mais que exista uma dependência, por mais que seja difícil, por mais que te paralise, você precisa buscar ajuda. Você precisa estar num ambiente de pessoas que te fortaleçam e te ajudem a sair dessa situação. Carol, chegou uma pergunta aqui no Superchat, bem interessante, de Pedro 17. E se for ele, o homem, né, que esteja passando por uma situação dessa? O que ele fazer? No caso do homem que está passando por um processo de ser agredido, é isso? Não, um homem que ele é agressor. Que ele é agressor, tá. É. Nós temos aí duas situações, tá? Primeiro, o homem que ele é agressor, ele vai precisar entender a história de vida dele, ele vai precisar entender de onde vem esse comportamento. Pode ser uma repetição familiar, na qual ele aprendeu que agredir mulher é normal, porque ele via o pai agredindo a mãe, ele via o pai sendo explosivo e a mãe muitas vezes se calando ali sem fazer nada. Mas agredir uma mulher não é algo normal, não é algo natural. E se você percebe que você tem esse instinto da agressão, de ir pra cima, que é muito comum do homem, o homem acaba sendo mais à força, é necessário que você busque terapia. Porque o processo de terapia, ele vai te ajudar a lidar com as suas emoções, ele vai te ajudar a reconhecer quais são os gatilhos que fazem com que você tenha esse comportamento mais agressivo, quais são os gatilhos que fazem com que você acabe indo pra agressão. E muitas vezes eu escuto trazendo assim, Carol, mas ela me agrediu primeiro, me agrediu com palavras, ou me agrediu com comportamentos, ou ela me bateu. Por mais que ela tenha te agredido primeiro com palavras, ou por mais que ela tenha te agredido até fisicamente, a sua força é desproporcional à força dela. Então não adianta você retribuir na mesma moeda. Até porque nós temos duas situações. A sua força é maior do que a dela, então quando você retribui na mesma moeda, as consequências para ela serão muito maiores do que a dela para você. E se a gente for aí para o lado de uma queixa, de um BO, você vai ter um prejuízo muito alto. Primeiro, socialmente, com toda a situação do feminicídio que vem acontecendo. Segundo, que você agrediu alguém que fisicamente é inferior a você. Então, nesse momento, você não vai devolver com a mesma moeda. Você precisa olhar pra você e dizer, não, eu vou me afastar. E nem segurar ela de forma forte, dizer, não, nesse momento você se afasta. Se tiver que sair de casa, sai de casa. Se tiver que se afastar, se afasta. Mas você não vai responder na mesma proporção. Até porque, se você responde, as consequências são muito maiores pra você. Então, é o momento de você aprender a gerenciar as suas emoções e trabalhar com esse fator ao seu favor e não devolvendo na mesma moeda. Esse aqui vai dar corte. É melhor você ser covarde, sair como covarde, como alguém que apanhou da mulher e escolher manter a tua dignidade, manter a tua honra, manter a tua presença, seja para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor, e você ter consciência de que você foi homem, o homem que escolheu sair da situação sem agredir, sem gritar, sem falar mais alto, sem xingar, sem ofender, por você. Por quê? Porque as consequências, elas acabam sendo muito maiores quando você acaba agindo com impulso.
quando você acaba indo para o mesmo caminho que o outro. Uma vez eu atendi um casal que ela trazia para mim assim, Carol, do nada, ele começa a gritar, começa a falar alto, começa a desequilibrar, e aí eu entro na mesma linha. A gente começa a discutir, começa a falar alto, começa a brigar mesmo, até que um começa a ofender o outro. E sempre na discussão, ele acaba me chamando de maluca. Por quê? Porque ele começa a alterar o tom de voz primeiro. E aí eu cheguei pra ela e disse a seguinte fala: todas as vezes que ele começar a falar mais alto com você, você vai baixar o tom de voz. E quanto mais ele falar alto, você vai baixando o tom de voz. Vai chegar um momento que ele vai perceber que você não é a maluca da história. O mesmo vale pro homem. Quanto mais a mulher falar alto, mais baixo o seu tom de voz. Carol, mas eu vou ser covarde. Aí vem muita questão da sociedade, né? Eu preciso mostrar que eu sou um homem que tem respeito. O que é respeito pra você? Porque muitas vezes você olha o respeito em gritar, em falar alto, em ofender, mas será que isso é respeito? Respeito realmente é isso? Então você se sente desrespeitado quando ela faz isso com você, mas quando você faz isso com ela? Então nesse momento é o momento de, viu que o conflito tá ficando acalorado ali, sai. É melhor você perder essa guerra, é melhor você perder essa disputa do que você perder o que é mais importante. A tua consciência ficar pesada por um comportamento que você teve, que você vai acabar sendo julgado socialmente pela escolha que você fez. Então você escolhe, você toma a decisão ali do que você vai fazer, mas você não tem como decidir a forma como a sociedade vai te olhar, o julgamento que as pessoas vão fazer em relação a você, o corte que a polícia vai olhar ali caso isso acabe indo para um registro. Então isso você não escolhe, você escolhe a sua decisão do momento, mas o que vem da sua decisão, você não consegue escolher. Então que a sua decisão seja se afastar da situação, sair como covarde, levantar a tua cabeça, entender que você pode se reestruturar, entender que você pode mudar aquela situação, do que você simplesmente sair como um agressor. Agora pensa comigo, o que é ganhar para você? É bater nela, correr o risco de ser preso, perder a sua liberdade, perder a forma que as pessoas te olham com admiração, ou você simplesmente sair da situação e escolher ter uma postura diferente, sem ser uma postura agressiva, sem ser uma postura que acaba devolvendo na mesma moeda, mas uma postura pacífica, no qual você diz assim, eu não preciso entrar no turbilhão dela, eu não preciso entrar nessa briga, nesse conflito, eu posso sair de uma forma diferente. Isso vale para homens e para mulheres. Então, como você pode sair disso? O que é ganhar para mim? Ganhar para mim é ter minha consciência limpa, é poder dizer, eu sou uma pessoa que consigo gerenciar as minhas emoções, e não simplesmente parar e dizer assim, não, eu sou uma pessoa que acabou agredindo porque não conseguiu gerenciar as emoções. Carol, tem outra pergunta aqui interessante no Superchat. Tem uma pessoa aqui que está informando que está com 120 quilos, 1,70 m, e toda vez que fica ansioso, ele come desmedidamente. O que fazer? Isso também... É impulsividade. A impulsividade, ela não está voltada só para a questão da violência. A impulsividade, ela está voltada aí para questão da alimentação, questão de jogos, a questão de compras. Então, nós temos a impulsividade em várias áreas da vida. Quando a gente pensa na alimentação, especificamente, eu lembro que quando eu trabalhava com pacientes pré-bariátricos, né, que ele precisa passar ali pela avaliação para poder definir se ele vai fazer a cirurgia bariátrica ou não. Uma das coisas que eu sempre conversava com eles era para entender a história de vida dessa pessoa. Porque quando você tem outras formas de elaborar a sua ansiedade, quando você tem outras formas de elaborar o que você está sentindo, você começa a fazer escolhas diferentes. Então, a comida, ela é algo muito afetivo. O que é ser algo muito afetivo? Então, quando você nasce, você tem um acalento da comida, né? Tem um leite materno ali. Só que não é só isso. Perceba que você vai ter o leite materno todas as vezes que algo está acontecendo ali. Então, você não tem só o leite materno, você tem um acolhimento da sua mãe. Você tem um cuidado ali daquela pessoa. Depois disso, vem a parte da introdução alimentar, que você vai ter a atenção da pessoa que está ali com você o tempo inteiro. Passou a fase da introdução alimentar, se você observar a nossa cultura, a alimentação está presente em tudo. Morre alguém, tem ali o café, tem o chá, tem os biscoitos, tem pessoas que colocam mais coisas. Nasce alguém, tem pãozinho, tem um chazinho, tem alguns interiores, tem uma bebida. Então, tudo na nossa vida é marcado por comemoração. E a comida acaba sendo algo muito afetivo. E essa afetividade, ela acaba vindo quando você está no momento de angústia. Então, não é fazer uma dieta
é você fazer uma reeducação alimentar, entendendo o que é que essa comida mexe com você. Vou trazer um exemplo pessoal. Meu pai, ele fazia muito a questão do café, farofa de ovo. E durante muito tempo, a farofa de ovo e o café era algo que era presente na minha vida. Depois que meu pai faleceu, toda vez que chegava perto do Dia dos Pais, que é em agosto e é o aniversário dele, e em novembro, que foi a data que ele morreu, eu começava a consumir mais café desenfreadamente e a comer bastante farofa de ovo. E eu comecei a tentar entender o porquê isso. E no momento que eu comecei a tentar entender, eu percebi que era marcado justamente no período que era Dia dos Pais e aniversário de meu pai e a morte de meu pai, o mês que meu pai morreu. O que é isso? Memória afetiva. Querendo ou não, eu estava trazendo meu pai para perto de mim. Então, quando eu falo da impulsividade voltada para a alimentação, a primeira coisa que você precisa entender é o que é que representa essa alimentação para você. É o primeiro ponto que você precisa entender. Quando você tá comendo pelas suas emoções. Quando eu comecei a fazer a readequação alimentar, uma das coisas que eu levava muito a sério era anotar a comida que eu tava comendo ali. Um exemplo, eu fazia muito cappuccino com bastante doce. Então eu colocava qual emoção que eu tô comendo aqui. Que emoção tá mexendo comigo aqui? Porque você começa a tomar consciência do que você está comendo e do porquê você está comendo. E tomar consciência das emoções que estão por trás. Então, eu estou comendo porque eu estou ansioso, tenho um problema e eu não estou sabendo como resolver. Tá, eu posso escolher, a partir de agora que eu tomo consciência, ter um outro comportamento. Um exemplo, antes eu comia muito chocolate. Hoje, quando eu tô ansiosa que eu quero comer um doce, eu troco por passas. Eu vou lá, pego um pouquinho de passas e coloco na boca. Isso me ajuda a reduzir a minha ansiedade. Então, de que forma você pode ir substituindo os alimentos ou até mesmo substituindo o comportamento? Ao invés de comer, desce, vai dar uma corrida. Quando eu vejo que eu tô muito ansiosa e que isso pode levar para a alimentação, eu vou descer as escadas, desce e subo 18 andares. Então, o que você tem que começar a fazer é substituição. E dietas, elas não funcionam. Por quê? Porque ela vai restringir seu corpo ao máximo, você vai parar um tempo, você vai emagrecer, você vai chegar no seu objetivo. Mas depois você se restringiu tanto ali que você vai dizer, eu mereço. Eu mereço uma pizza, eu mereço um brigadeiro, eu mereço uma coxinha. E geralmente a ansiedade puxa a gente para comidas que são comidas que trazem prazer. Então, olhe que tem aí muito a ver com a memória afetiva. Então, é fundamental que você pare, olhe para as suas emoções diante daquela comida. E a partir daí você comece a trabalhar a tomada de consciência. Dizer, eu não preciso da comida para poder diminuir a minha ansiedade. Eu posso fazer isso de uma outra forma, que é colocando um exemplo no papel ou no bloco de notas do celular, quais são as emoções que estão ali por trás daquele momento. Eu tô triste pra caramba, eu tô chateado, eu tô nervoso, eu tô estressado. Então você pode começar a colocar suas emoções para fora e tá tudo bem. Porque se você não coloca para fora verbalmente, você vai colocar para fora na comida. Tigrinho não dá prejuízo? Quem te disse isso? Dá prejuízo sim. Pode destruir, inclusive, a sua vida, a sua família e te levar para o buraco, se você não tiver cuidado. A impulsividade em jogos, ela acontece com mais frequência do que nós podemos imaginar. Hoje tem aí os jogos que é mais fácil, né? Tá aí no celular, tá na mão, então isso aumenta ainda mais as pessoas que utilizam. E quais são os prejuízos que isso pode trazer? O primeiro prejuízo é o prejuízo financeiro. Você ganha primeiro, aí você começa a apostar acreditando que vai ganhar mais. E aí você vai apostando, quando você vê, você já perdeu tudo. Já perdeu sua casa, já perdeu sua empresa, já perdeu investimento, já começou a pegar dinheiro de outras pessoas, já começou a enganar outras pessoas. É o mesmo vício que cocaína e crack. Você vai encontrar coisas, desculpas, para você poder continuar apostando, mesmo sem dinheiro. A outra coisa é que quando você entra em um vício e você começa a perder dinheiro nisso, você também começa a mentir dentro da sua casa. Por que você começa a mentir? Porque você tem vergonha, vergonha da quantidade de dinheiro que você perdeu, vergonha dos comportamentos que você está tendo. E aí, por ter vergonha, você começa a mentir ou a mentir dentro da sua casa. A sua família começa a não entender o que está acontecendo e você tá ali sustentando a mentira. Quando a sua família descobre, muitas vezes já é tarde demais. Você tá devendo a agiota, você já deu calote em pessoas, você já enganou pessoas. E aí é que entra o grande problema, porque além do financeiro, a sua família deixa de confiar em você, deixa de acreditar em você. E quando a família faz isso, o que é que acontece? Você perdeu não só o financeiro, mas você também perdeu a sua base,
por causa de um jogo, da impulsividade de um jogo. Você tá me dizendo, então, que só pessoas burras, só pessoas sem conhecimento caem nessa história do tigrinho? Você tá enganado. E sabe qual é a pior parte disso? São pessoas que subestimam, acreditando que sabem demais, que jamais vão cair nisso e acabam caindo. Porque a impulsividade em jogo, ela traz dopamina. E essa dopamina, ela é alimentada cada vez mais. Então, quando você ganha, você se alimenta que você está ganhando. E quando você perde, você cria a expectativa que você vai ganhar mais. Então, você vai tentar recuperar o dinheiro que você perdeu. E quando nós falamos de dopamina, quando nós falamos de comportamento humano, isso independe da tua formação, isso independe de quem você é, isso tem muito a ver com o que está aqui, com a forma que seu corpo responde aos estímulos que ele está recebendo. Então, no momento que você está ali jogando, por mais que seja uma brincadeira, você está recebendo um estímulo. E esse estímulo, ele vai te incentivar a cada vez mais buscar mais estímulos. O mesmo acontece com o vício em pornografia, que você vai buscando mais estímulos, quando vê, você já está numa dívida imensa, porque você está contratando garoto de programa, porque você está contratando aplicativos de pornografia, e aí quando você vê, você já está devendo muito sem nem perceber. Isso é válido para homens e para mulheres, porque ninguém está imune ao funcionamento do cérebro. Então o seu cérebro, ele gera dopamina a depender dos estímulos que você recebe. E se ele gera dopamina, automaticamente você vai buscar o que é bom. Quando você come, você está estressado, você come algo que você quer, naquele momento ali o que você sente é prazer. Então o seu cérebro, ele aprende que tô estressado, tô nervoso, tô triste, eu vou comer, isso vai me trazer prazer. Então eu vou continuar comendo. Tô estressado, tô triste, tô ansioso, vou consumir pornografia. Isso vai trazer o quê? Prazer. Quando traz prazer, o nosso cérebro entende que aquilo é bom, mesmo sendo ruim. Se aquilo é bom, eu vou continuar tendo aquele comportamento. Isso vai aumentar cada vez mais. Isso serve para drogas, isso serve para pornografia, isso serve para traição, isso serve para alimentação, isso serve para agressão. Então, a questão da recompensa que o seu cérebro recebe, a depender do estímulo que você está dando, é o que vai movimentar a repetição do seu comportamento. Porque você vai querer provar aquele prazer de novo, você vai querer ter aquela recompensa de novo. Então, quer dizer que tem gente comprando pack de pezinho. Tá, e você me diz que comprar pack de pezinho é algo de alguém que talvez não tenha nenhum pingo de juízo, de alguém que é maluco, ou qualquer outro termo que você queira se referir aí. Mas tem algo que é interessante. Isso aí é um fetiche. Isso aí é alimentar algum prazer que essa pessoa tem. Então, a partir do momento que ela compra aquela pack ali, ela tá alimentando um prazer, porque ela sente prazer quando ela vê um pé. Ela sente prazer quando ela tem acesso àquilo ali. Então, a nossa mente, ela é nutrida e ela vai funcionando pelo prazer. Eu converso muito com os meus pacientes sobre dopamina barata. O que é dopamina barata? É tudo que te dá prazer a curto prazo. E é o que é mais fácil. É muito mais fácil eu levantar, pegar meu celular e olhar as redes sociais, e olhar o WhatsApp, conversar, do que eu simplesmente pegar um livro e ler um livro. Por quê? Porque a leitura de um livro dá trabalho. Não traz prazer ali imediato. O celular não, o celular traz. Beber traz prazer imediato. Comer traz prazer imediato. Ter uma alimentação mais restrita não traz prazer imediato. Por quê? Porque eu não perdi 1 quilo passando uma semana tendo uma alimentação, um hábito alimentar diferente. Mas a longo prazo, ficar sem jogar no tigrinho, quanto você economiza de dinheiro? A longo prazo, não comprar o pack do pezinho, quanto você economiza de dinheiro? A longo prazo, não estar no vício de pornografia, quanto você economiza na sua mente, na sua capacidade mental de lidar com as situações, no seu relacionamento? Quanto você vai economizando a longo prazo? Quais os prejuízos você vai evitando por escolher não ter a dopamina barata ali, não ter o prazer imediato, mas escolher ter o prazer a longo prazo, que é justamente olhar para a sua vida e dizer: eu estou fazendo escolhas que são escolhas assertivas para um futuro. Então, qual é o direcionamento, assim, de forma clara, quando a gente fala sobre impulsividade? Seja impulsividade no fator de violência, seja impulsividade em jogos, seja impulsividade em alimentação, seja impulsividade em droga, seja impulsividade voltada para qualquer tipo de vício ou para qualquer tipo de comportamento que gere prejuízo para você. Nesse momento, o que você precisa fazer é entender quais as consequências esse prazer imediato traz para sua vida. Porque o prazer imediato, ele traz consequências. Então, olhar para essas consequências vai te ajudar muito a compreender que você pode ter problemas a curto, médio e longo prazo.
É difícil a questão da dopamina imediata, da dopamina barata. Você quer isso, porque isso acaba trazendo prazer. E muitas vezes nós vivemos à base do prazer. Mas a vida ela não é formada só de prazer. Então você precisa escolher ter hábitos que são hábitos que vão te trazer um benefício a curto, médio e longo prazo. Talvez a curto prazo você nem sinta tanto, mas e a longo prazo? Eu começar a me alimentar saudável hoje, eu começar a olhar para os meus hábitos alimentar, eu começar a olhar verdadeiramente para minhas emoções, não substituindo as minhas emoções por comida. Como eu posso ter uma vida melhor daqui a 60 anos, daqui a 40 anos, daqui a 20 anos? Então, começar a fazer um planejamento de vida a curto, médio e longo prazo, entendendo quais são as consequências da sua escolha hoje. Eu sei que o prazer imediato é maravilhoso, mas ele traz consequências que talvez são irreversíveis. Então, nesse momento, é o momento de você olhar para a sua vida, entender onde está a impulsividade e como você pode tratar essa impulsividade. Não consegue sozinho, vai buscar terapia, porque na terapia você vai entender se existe algum transtorno por trás, se tem algum comportamento que você não está vendo, você vai tomar consciência da sua vida em si, da sua história de vida, e a partir daí você vai começar a ter posturas diferentes e comportamentos diferentes. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações para que você receba toda semana o conteúdo que é postado, que pode ajudar a transformar a sua vida. Além disso, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar em contato direto com a minha equipe, caso você precise de terapia para te ajudar nessa área da impulsividade. Vamos juntos e até o próximo episódio.